Bom dia a todos. É uma imensa alegria aqui estar com amigos queridos aqui, doutor Bichara, parceiro de algumas lutas no campo tributário, Mário Sérgio, da CNI. Há décadas, Mário Sérgio nos apoia. Renata Kingston, trabalhamos juntos muito tempo, muitas demandas. E o Rodrigo Fogaça, da Uzi Minas, né? Te conheci há pouco tempo, Rodrigo, mas a batalha é a mesma, tenho certeza. A missão nossa aqui, amigos, é discutir riscos fiscais e tributários, né? E eu vou fazer um pequeno contexto aqui que merece, né, uma contextualização do que é o setor mineral, né? Primeiro, um componente de total desconhecimento da sociedade, né? Somos um dos três principais setores da economia e somos muito pouco conhecidos. Ao lado de petróleo e gás, ao lado de agricultura, né, nós estamos falando de um dos setores de maior pujança na economia brasileira, investe aí bilhões, né, 4% do PIB, né, mas a sociedade não nos conhece. Né. Conhece pelas tragédias, conhece pela confusão com o garimpo, né, e nos conhece de uma forma muito peculiar, né, pelos grandes números do setor mineral. É um setor que gera números gigantescos, 32% do saldo da balança comercial, investe muito e as empresas têm grande rentabilidade, publicam seu lucro. Né? Resultado disso, né? Para além de tudo, um movimento, diria até especulativo, né? Um movimento especulativo. É um setor alvo. Toda vez que alguém precisa de recursos, né? É um setor alvo. Né? Ao longo aí dos anos, o que a gente pode relatar de fatores um pouco fora da curva? Né? Primeiro, toda aquela questão das taxas de fiscalização sobre recursos minerais. Né? Minério é um bem público, é um bem da União, regulamentado lá como tal no artigo 23 da Constituição, né? E ele é outorgado a um particular. 99% da mineração no Brasil é conduzida por ente particular, né? Outorgado a um particular e vem o Estado, né? O Estado de Minas Gerais, Pará e Amapá, e acham uma brecha constitucional lá para criar uma taxa de fiscalização ambiental sobre a mineração, né, que é um bem federal. Né. Bom, o resultado disso vai parar no Supremo Tribunal Federal, 8, 10 anos lá de discussão, uma ADI da CNI, né, e lateralmente a esse tema, o que nós vimos? Movimentos muito parecidos, né, a taxa de energia elétrica, né, passou água na turbina, cobra uma taxa de fiscalização. A taxa do petróleo do Rio de Janeiro, né? Mesma história, né? A cada dia que o Supremo se manifestou nesse tema, se manifestou de um jeito, né? A taxa de energia elétrica 100% inconstitucional, né? A taxa do petróleo 50% constitucional, né? E a taxa da mineração 100% constitucional, ficando ainda um agravante aí da proporcionalidade dessa taxa, né? Esse foi um movimento. Na prática, hoje, né, para ser bem correto, né, o voto do Supremo teve muito pouco de jurídico, muito pouco de tributário, foi um voto reputacional, ainda ligado a um pós-Brumadinho. Né. Nessa mesma esteira, né, municípios resolveram criar uma taxa de fiscalização municipal. É constitucional. A fiscalização ambiental é dividida entre os três entes. Né. Uma nova frente gigantesca se abre em relação a isso. Né. Mais recente, né, os fundos estaduais de infraestrutura. Né. Goiás, né, principalmente, criou um fundo estadual de infraestrutura, onde alguns setores da economia eram taxados. Né. Na prática, uma espécie de bypass na Lei Candir. Eu te dou o retorno daquilo que a lei lhe garante, né, desde que você faça uma contribuição voluntária, né, para o fundo. Né. Ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Ganhamos contra o governo de Goiás. Né. Quando algo é inconstitucional no Brasil, o que se faz? Se muda a Constituição. E vimos isso na reforma tributária com a constitucionalização dos fundos. Né. E mais recente, né, a reforma tributária, a grande agenda do Brasil, né, a CNI engajadíssima, nós, posições totalmente convergentes. Né. Veja, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Né. E nos 49 do segundo tempo, entra novamente o imposto seletivo. No mundo inteiro utilizado para desestimular, né, atividades ligadas ao vício, ligadas a impactos na saúde, se cria lá uma narrativa de impacto ambiental
e estamos lá, nós novamente, né, o setor que vai ser a chave da transformação energética, da transição energética, né, nós estamos sendo taxados, né, por fornecer minérios, né. Amigos, esse é o panorama de contexto, né? Mais ou menos assim é que nós estamos. Né? A situação da reforma tributária é constitucional, está aprovada, né? Emenda 132. A sua regulamentação no projeto de lei complementar, o PLP 68, já passou pela Câmara e agora está no Senado Federal. Né? Acho que a gente vai abordar aqui entre nós, né? O formato aqui é livre, mas eu mais ou menos distribuí as missões aqui, né? Doutor Bichara tem trabalhado para o IBAN com muita competência nesse tema da reforma tributária. Bichara, o que você pode falar para a gente aí do que é o IBS, o que é o CBS, né? Qual é a sua visão? Como é que essa nova conformação, né, do regime tributário no Brasil pode afetar a mineração, né? O que você conta para a gente, a sua visão da reforma, Bichara? Obrigado, Mancini. Em primeiro lugar, te agradecer, dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui nesse evento. Então, a gente nem imagina a magnitude dele antes de chegar aqui, uma coisa realmente incrível. Te agradecer muito pelo convite, para mim é uma honra saudar Renato, Rodrigo, Mário, enfim, todos os presentes. Eu acho que você colocou bem a temática e a reforma tributária, eu acho que ela chega embalada de grandes esperanças e grandes preocupações, né? Embora, claro, para o setor aqui, o ponto eventualmente mais preocupante, né? Pelo menos para algumas mineradoras seja a questão do seletivo, né? Mas como você disse bem, há uma certa divisão aqui, Renato vai cuidar disso, né? A vantagem desse modelo talk show é que quem fala primeiro basta fazer o talk, vocês fazem um show, né? Então, embora o seletivo seja uma preocupação grande, a conformação do próprio IVA, acho que merece uma outra reflexão nossa. Em primeiro lugar, a gente ficou com um IVA muito diferente, um IVA que existe em poucos lugares do mundo, né? No Canadá, na Índia, que é um IVA bipartido. Na verdade, ficou tripartido, né? Então, a gente tem o IBS, que é o tributo estadual e municipal, e a CBS federal, por uma razão elementar de desconfiança federativa, né? Estados e municípios não confiam na União para que ela arrecade o produto do IVA. Então a gente tem essa divisão e aí automaticamente se instaura na sociedade uma certa fixação com o tema alíquota, né? Assim, a gente viu que nos últimos meses basicamente só se falava nos jornais de alíquotas, que eu acho que é um debate meio bobo. Assim. Eu costumo dizer que em algum momento a conversa da reforma tributária fugiu para a terra do nunca. Foi como quando a gente começou a discutir a alíquota, né? Por quê? Porque não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas. Uma federal, uma estadual e uma municipal. Então, a alíquota dependerá de onde estiver o contribuinte. Então, a alíquota em Belo Horizonte pode ser uma, em Nova Lima pode ser outra, em São Paulo pode ser uma terceira, no Pará pode ser uma quarta. Claro que ela não haverá variações abruptas em decorrência da sistemática de que a alíquota deverá ser a mesma para todas as operações verificadas dentro daquele território. Mas o fato é que haverá alguma discrepância. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, a alíquota de referência só serve para o momento da virada. Então, quando houver a transição, a alíquota de referência, aquela que será calculada pelo TCU, que se hoje se estime 28%, ela só serve para a transição. No dia seguinte, União, Estados e municípios, claro, respeitando a anterioridade, vão fixar suas próprias alíquotas. Então, essa é uma discussão um pouco boba, porque a alíquota será aquela necessária para o ente custear o tamanho do Estado que a gente vai contratar, através do nosso pacto social. Então, essa é uma discussão, eu acho que um pouco etérea, e eu lamento um pouco que ela tenha concentrado, né? Mas, assim, vamos dizer assim, o núcleo dos debates da reforma tributária nos últimos tempos, né? Mas, enfim, a despeito disso, eu acho que a gente caminha bem, né? A reforma tem, acho que, méritos inequívocos, né? Em primeiro lugar, claro, a gente vai ter finalmente uma não cumulatividade plena, né? O crédito passa a ser financeiro e não físico, ou seja, tudo que o contribuinte recolher gerará crédito. Acaba aquela agonia que vocês conhecem muito bem, PIS e COFINS, o que dá crédito, não dá, enfim, aparentemente a gente vai para um regime mais moderno. Também tende a acabar, não acho que vai acabar, mas tende a acabar um problema que vocês conhecem muito bem, que é do acúmulo de crédito, né?
Quer dizer, em tese, como o órgão, o comitê gestor do IVA terá a finalidade apenas de definir a arrecadação e partilhá-la através do bolo federativo, não haverá, vamos dizer assim, uma certa disputa do que fazer com aquele recurso. Então, o que se pretende é que o crédito seja devolvido imediatamente, o que, é claro, também é um avanço enorme. Agora, eu faço uma observação importante. Da linha cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Não há sanção no projeto para não devolução do crédito. Alex Lema já discutimos bastante isso, né? Não há sanção nenhuma, e isso me preocupa, né? Quer dizer, houvesse uma certeza por parte do legislador que aquele crédito seria devolvido, podia colocar uma sanção tranquilamente, né? Eu discuti isso muito com o relator e houve uma recusa expressa de se incluir isso no texto, o que me preocupa. Porque se há uma boa-fé de devolução, por que não incluir uma sanção? Dou uma ideia simples de sanção, de uma simplicidade franciscana. A possibilidade, por exemplo, de cessão do crédito. Então, se o crédito não for devolvido, o contribuinte poderia cedê-lo. Eu não quero me estender muito, os colegas, claro, também tem muitos pontos para consignar, mas eu faria um outro comentário. Algumas coisas, no final, em termos de compromisso de não cumulatividade, acho que não foram cumpridas. E não só essa, também compromisso, por exemplo, de não tributação de exportação, né, assim, para a questão do transporte. Por exemplo, o frete, enquanto uma etapa subjacente e anterior à exportação, não vai dar crédito. O que me parece aqui uma decisão péssima, né? Depois a gente pode discutir um pouco mais a questão dos serviços na reforma, Bichara. mas enfim, acho que esses são os pontos para a gente iniciar o debate. Renato, antes de entrar no tema do seletivo, né, eu queria ouvir um pouquinho o Mário Sérgio. Né? O Mário, você tem sido o principal estrategista do lado da indústria para a reforma tributária, um trabalho brilhante você tem feito, Mário. O doutor Armando Monteiro também nos assessorando. O Mário, a reforma é boa para o Brasil, nós acreditamos nela. Esses limites que o doutor Bichara coloca, Mário, são verdadeiros, né? A reforma ainda é eficiente, nós perdemos um pouco da eficiência dela. Né? Qual é a visão da indústria, Mário? Rinaldo, primeiro agradecer o convite, muito bom estar aqui com o Bichara, Renata, Rodrigo, você e todos que estão nos acompanhando. Muito bom participar. Olha, respondendo claramente, para nós da CNI a reforma é muito boa, não só para a indústria, mas para o Brasil como um todo. Tá? E aí eu ouvi aqui atentamente as palavras do Bichara e concordo com vários pontos. Tá? Questão aí eu queria comentar alguns, depois até porque ele colocou já uma série de vantagens que a gente vê na reforma, já foram colocadas. Então, primeiro ponto, questão da alíquota, perfeito, a alíquota é de referência e ela vai reproduzir a carga tributária máxima que foi colocada na Constituição. Tá? Depois pode ser alterada? Pode ser alterada pela União, pelos estados, pelos municípios, mas ela tem, sim, uma certa relevância, porque está todo mundo muito preocupado com o tamanho da carga que vai ser explicitada. Né? E ainda tem uma outra discussão muito grande, que é o fato de alguns estarem tendo benefícios e os outros vão pagar a conta. Né? Então, lá do nosso ponto de vista, dentro da CNI, por exemplo, a gente tem setores, como, por exemplo, aqui o IBRAM é um setor intermediário. O IVA é um imposto de cadeia produtiva neutra, então tem essa vantagem muito grande. Mas tem setores que vendem para o consumidor final. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do que nós todos estamos usando. Sapato e roupas. Isso vai pagar 28%, para que outros setores paguem zero. Né? E eu costumo dizer, Bichara, aqui, às vezes, até dentro aqui da nossa base mesmo da indústria, as pessoas não têm muita noção do que significa a alíquota zero nesse novo sistema. É zero mesmo de tributação. Tá? Vou dar um exemplo aqui que eu tenho de cabeça, eu sou muito ruim com guardar números, apesar de ser economista. Açúcar. Nós temos açúcar é na cesta básica, né? Cesta básica federal, de vários estados. Não é na bebida não, né, Mário? Não, açúcar separado. Né? Açúcar, teoricamente, teria uma alíquota zero no Brasil. A gente tem um estudo lá que fizemos com a LCA. Não. A alíquota no açúcar hoje, atual, com todos os resíduos e tudo mais, algum ICMS que ainda tem, é 10%. Agora vai ser zero. Zero é zero mesmo. Eu não pago na saída e recebo os créditos da entrada. Então é uma vantagem muito grande. Então, por isso,
essa questão da alíquota de referência não é toda essa questão, concordo, mas tem sim uma relevância. Do nosso ponto de vista, e aí eu vou entrar nessa questão da ação da CNI, realmente não é o nosso ponto principal. Nós estamos discutindo, né, deixar bem claro aqui para todos, a posição inicial da CNI era contra qualquer exceção. Nós queríamos uma alíquota uniforme, estilo Nova Zelândia e Dinamarca, tá? Que no nosso cálculo daria uma alíquota de 21,7% de referência para todos. Então, nós estamos discutindo esse ponto, preocupados com a ampliação das listas de exceções, mas nós temos outros pontos, tá? O ponto que a gente mais tem defendido é na questão do prazo para restituição dos saldos credores, né? De modo geral, está em 75 dias, 60 para apreciar o pedido e 15 para pagar, né? 15 para pagar é muito grande, né? No momento do Pix, né, você paga aqui em segundos, mas 15 dias para pagar por questões de fluxo de caixa, né? Então, a gente está querendo reduzir isso, tá? Por dois motivos, principalmente. O custo financeiro, que é ficar com esse dinheiro retido lá nas mãos da Receita Federal e do Comitê Gestor, e tem um efeito de médio prazo, tá? Hoje, nós estamos mantendo na reforma uma série de regimes especiais. E a gente tem a avaliação, eu tenho a minha avaliação pessoal, de que muitos deles, se o sistema funcionar bem, com devolução rápida de saldo credor, lá na frente, muitos vão perceber que, olha, eu não preciso desse regime especial. Por quê? Porque hoje tem um esporte nacional, tem dois, né? Um é tentar colocar o seu produto, o seu bem na lista de exceção, reduzir a sua alíquota. E o segundo é tentar pegar tudo que tem hoje no sistema tributário e colocar no novo. Está todo mundo aí pensando uma forma de fazer isso, né? Alguns até contam o que já está colocado na Constituição. Então, assim, reduzir esse prazo tem esses dois efeitos, de eliminar regimes especiais lá na frente. Esse é um dos nossos grandes pontos com relação à reforma, não é exatamente a alíquota, tá? Agora, com relação à devolução dos saldos credores, eu acho que é um dos grandes avanços da reforma, né, pelo qual eu disse que a gente entende que vai ser um avanço muito grande para a economia brasileira. Tem o crédito amplo, que o Bichara já colocou, tem essa devolução, previsão de devolução rápida de saldos credores, tem um aspecto muito importante, que o comitê gestor, o dinheiro só entra no caixa do Estado e do município, o que é líquido, do valor dos saldos credores apontados. O comitê tem que reter o valor de recursos referente aos saldos credores que foram encaminhados, né, que foram apurados pelas empresas. Isso garante, porque hoje, muitas vezes, a gente estima lá na CNI que tem em torno de 200 bilhões de reais em dinheiro do contribuinte na mão dos fiscos, tá? Por que ele não volta? Não tem espaço fiscal para pagar para você, Renato, o que é seu. Eu peguei ele, não tenho dinheiro para te pagar e fico ele aqui, tá? Então, isso que acontece. O fato do dinheiro não entrar no caixa e ficar no comitê gestor, para nós é um avanço muito grande. A gente está até tentando uma emenda que não conseguimos na Câmara para fazer uma situação semelhante para a CBS, para que o dinheiro do saldo credor fique retido na conta única do Tesouro, não possa ser usado para pagamento de despesas federais. Para quê? Para que não se possa fazer espaço fiscal com saldo credor, que foi mais ou menos o que a MP 1227 estava tentando fazer agora há pouco tempo. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão da devolução de saldos credores. Eu acho que eu não vou me alongar muito. Perfeito, aqui, não. Mário. Os pontos são todos nessa linha, depois eu posso colocar mais algumas opiniões. Renata, queria uma opinião sua, você é uma operadora do direito tributário, grande experiência, Renata, trabalhou na Vale, fomos colegas aí de muitas batalhas, né? Uma visão sua sobre a reforma tributária e que você entrasse no tema do imposto seletivo. Que história é essa de imposto seletivo? Como é que a gente enfrenta isso, Renata?
primeiro agradecer, é muito bom estar aqui nesse congresso mais uma vez. Agradecer ao IBRAM, na pessoa do Rinaldo Mancin, querido amigo, e estar nessa mesa de debate com profissionais de peso, atuantes aí na área tributária e na mineração, e falar nesse momento, né, de reforma tributária, o seu impacto na mineração. E aí, antes até de entrar no imposto seletivo, né, algumas ponderações aí sobre IBS e CBS. Quer dizer, hoje, né, a proposta é de uma neutralidade, de uma não cumulatividade ampla, né, é uma esperança, né? A gente já viu isso, e aí é um pouco da parte que traz o descrédito, né, do Brasil como um todo, né? Porque você já teve essa discussão de não cumulatividade ampla no PIS e COFINS, né? Quando você teve o aumento da alíquota saindo do sistema cumulativo para o não cumulativo, era de 3,65, vai para 9,25, mas é não cumulatividade ampla. E aí começou-se, né, todo um debate acima do que geraria ou não direito de crédito, e está super limitado atualmente, né? Mas agora, não, agora é não cumulatividade ampla mesmo, né? E aí você tem um dispositivo que traz os itens de bem de uso pessoal, né? Então já vem uma primeira luz amarela aí, até que ponto realmente, né, isso vai garantir uma não cumulatividade ampla. A questão do crédito acumulado, né, é uma outra preocupação. ICMS também tem, né, o contribuinte tem o direito à restituição, e é o problema que vocês já comentaram aqui. Mas, enfim, torcendo aí para que, na prática, né, esses princípios que, inclusive, estão consignados na emenda constitucional, eles, de fato, né, sejam praticados, né, é uma esperança, e Deus queira que realmente dê certo. Entrando agora um pouco nessa seara do imposto seletivo, né, ou imposto do pecado, como dizem, e é até interessante pensar, né, quem é o pecador no caso do imposto seletivo sobre bens minerais? Será que é o consumidor que consome o produto final que contém o minério? Será que é o produtor mineral, né, o grande pecador que desenvolve uma atividade que é extremamente produtiva e essencial para o Brasil? Será que são os parlamentares que aprovaram na Câmara um imposto seletivo sobre uma atividade econômica de alta relevância para o país? Fica a pergunta, não vou entrar. Parlamentares são sempre pecadores. A gente... Vou entrar nessa seara. Mas, enfim, fato é que o imposto seletivo ele também veio com a emenda constitucional 132 e acrescentou, né, no artigo 153 dos impostos de competência da União, esse imposto seletivo que incide, né, sobre a extração, comercialização e importação de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Bom, e aí a primeira pergunta que vem hoje o imposto seletivo, da forma como está, falando de bens minerais, é gás natural, petróleo e minério de ferro, né? Não teve uma... Carvão acabou entrando. E o carvão acabou entrando momento. aos 45 também, ao apagar das luzes. Então, até que ponto, e como é que foi feito um estudo aprofundado? Não teve isso, né? No artigo 153, você tem algumas regras constitucionais já previstas, dentre as quais a não incidência do imposto sobre a exportação, você tem a incidência, né, de outros tributos sobre o imposto seletivo, então você já vê que vai gerar um efeito reflexo também nos outros impostos, IBS e CBS, inclusive. E tem um outro dispositivo, que é, inclusive, bastante polêmico, né, que eu vou falar um pouquinho mais, que é o que prevê que, no caso da extração, ele está sujeito à alíquota máxima de 1%, independentemente de sua destinação. Bom, e aí veio o PLP 68 e interpretou esse independentemente de sua destinação como é possível tributar na exportação. E o PLP, então, previu expressamente a sua incidência sobre exportação. Aí você fala, bom, mas você acabou de dizer que o imposto seletivo não incide sobre exportação, porque está no dispositivo constitucional. Pois é, então, hoje você já tem essa incongruência, né? Porque quando o dispositivo constitucional fala não incidência sobre exportação, não tem qualquer tipo de ressalva ou exceção. Além disso, quando se analisa a Constituição Federal como um todo, e não poderia ser diferente, porque isso é um princípio, o princípio da não exportação de tributos é aplicado em todos os países, porque economicamente não é interessante para nenhum país você
fazer incidir tributos sobre o produto que é exportado, porque é perda de competitividade do produto nacional. Então, você tem, como eu estava dizendo, você tem o princípio de não exportação de tributos no ICMS, que tem nas contribuições sociais, na não incidência também, o IPI também, a mesma coisa. Tudo isso está consignado na Constituição. Quer dizer, uma interpretação que vá na contramão disso é realmente inconstitucional, é um dispositivo inconstitucional. E interessante porque até mesmo quando da análise, né, quando da PEC, que resultou na emenda constitucional 132, tanto na Câmara quanto no Senado, se discutiu isso, e aí eu vou abrir aspas aqui, consta da comissão especial da PEC, com efeito o texto constitucional em vigor, mantém a previsão de incidência dos impostos nas importações de bens e serviços provenientes do exterior, como medida de equalização da tributação em relação à praticada internamente, ao passo que imuniza as exportações da cisação. No Senado, mantivemos a não incidência sobre as exportações, pois o que deve ser exportado é o bem ou o serviço, mas não o tributo. Quer dizer, tampouco era o interesse do constituinte derivado que fizesse incidir qualquer tipo de novo tributo nas exportações. Bom, e então, mas fato é que o imposto seletivo está aí, ele vai incidir sobre a atividade, isso também, você analisando a experiência internacional, o imposto seletivo é para incidir sobre externalidades negativas no consumo, né, aqueles produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Aqui está incidindo expressamente, de uma forma excepcional, na extração de bens minerais, né? Então, não se tem assim, uma razoabilidade, nenhuma técnica para que isso aconteça. E então, assim, acho que a gente está agora caminhando, né? Aprovou-se na Câmara o PLP 68, caminhando para o Senado, e a esperança que fica é que o trilho, o trem volte para o trilho nessa caminhada e que, de fato, seja, né, reavaliada, especialmente essa incidência na exportação. Obrigado, Renata. Ficou famoso na história, né, uma frase do ex-chanceler alemão, Otto von Bismarck, né? Se você soubesse como as leis e as salsichas, né, são feitas, né, sua vida seria outra, né? Renata, o interessante sobre a fala aí do imposto seletivo, a gente vai voltar nesse tema, para a audiência, né, podem mandar suas perguntas, tem um QR Code aí no crachá de vocês, né? Eu tenho um tablet aqui, que teoricamente eu estaria recebendo aqui as perguntas, já me perdi aqui no tablet. Mas vamos lá. Imposto seletivo, né? Primeiro, um ponto muito curioso, né? Ele taxa o carro a combustão. Perfeito. Vamos substituir os carros a combustão, é uma tendência mundial. Mas ele taxa o carro elétrico também, né? Então, o objetivo é taxar, né? Já que transição energética não importa, né? Eu preciso taxar alguma coisa, né? E você lembrou, nós lembramos aqui coletivamente, né, do carvão, né? Poxa, carvão é uma energia fóssil, uma energia antiga, né? Veja, carvão é a essência da siderurgia também, Rodrigo. Você, depois vai passar... Mário, você quer fazer um comentário agora, amigo? 30 segundos. Por favor. Quando você coloca que as leis são feitas como as salsichas, o carvão mineral no texto é a prova disso. Eu tenho quase que certeza que não se sabia qual eram os NCMs do carvão mineral. Aí alguém foi lá e escreveu lá no caput carvão mineral. Está escrito assim, bens minerais, eu não sei literal, que eu não sou advogado, bens minerais e carvão mineral. Sendo que a estrutura é diferente. Bens minerais, quais são eles? Aí você vai lá no anexo, NCM. Aí tem o do minério, do carvão. Não, o carvão mineral não se sabia qual era. Escreve aí. Então, só para te dar um exemplo, eu tenho quase certeza que foi feito dessa forma. Ô, Mário, eu não duvidaria não, né? Rodrigo, dentre nós, você é aquele um que paga a DARF no fim do mês. Aqui é todo mundo teórico, sofrido, aqui. Sofrido. Agora, quem vai lá, apura, paga a DARF é você, né? Eu queria te ouvir, né? Você como indústria, né? A sua empresa é uma mega empresa, ela é uma mineradora, ela é uma siderúrgica, ela exporta, vende para o mercado interno.
primeiro, como é que você vê a reforma tributária, né? Você é um operador tributário lá dentro. Qual a visão de vocês da indústria? Ela é boa, ela é média, né? Poderia ser melhor? E um comentário geral, se você pudesse passar, Rodrigo, pelo novo regime do IBS, do CBS, e também, né, a preocupação do imposto seletivo. E lembrando, né, sem carvão não tem aço, né? Se o Brasil não produz o carvão mineral de qualidade para fazer siderurgia, você tem que trazer esse carvão de outro local, né? Como é que você vê isso? Sem dúvida, Reinaldo. Muito obrigado. Cumprimento aos colegas. Oi, me escutam? Agora sim. Reinaldo, muito obrigado. Cumprimento os colegas aqui de debate. Tá? E agradeço ao Marcelo Barreiro, CFO da Mineração Uzi Minas, que me indicou a participar aqui desse seminário. Muito bom estar aqui representando a Mineração Uzi Minas. Tá? Bem, enfim, a reforma tributária, propriamente, é claro que aqui todo mundo já está fazendo as contas e nós também fizemos, né? Porque para quem está numa empresa, o que importa é o efeito financeiro. Tá? E, segundo os nossos cálculos estimados, o efeito é muito bom. Por quê? O Mário Sérgio sabe disso, não, Sérgio? Por quê? A não cumulatividade plena, o crédito financeiro. Tá? Esse é um ponto hoje nefasto no modelo do CMS, do IPI e também do PiscoFins. Por quê, gente? Uma indústria, uma siderúrgica, por exemplo, inclusive mineradoras também, talvez siderúrgica numa proporção muito maior, não podem aproveitar créditos de IPI e CMS, por exemplo, sobre os itens considerados MRO. Tá? São aqueles materiais de manutenção mecânica, elétrica, enfim, eletromecânica, que são gastos necessários para se manter o parque funcionando. Tá? Mas não são considerados produtos intermediários, porque não tem contato direto, contato mecânico, contato físico. Aí se entra numa discussão infernal. Né? Vários gente, por exemplo, se apoia na Fundação Gorsex, né, dos siderurgistas de Ouro Preto, né, que nos socorreram em várias discussões de PI, de CMS, enfim. Tá? E essa conta, gente, são itens não considerados ativo imobilizado. Tá? Não estou falando aqui de CAPEX. São aquelas partes e peças de reposição mesmo. E essa conta, numa siderúrgica, numa mineradora, é uma conta gigantesca. Então, esse ganho, quando os novos IVAs, né, estiverem em vigor, é um ganho gigantesco. É um ganho que compensa o efeito do IBS, tá? De sobra. De sobra. Agora, o IBS é interessante, né? Por exemplo, gás natural. Quando for insumo para a indústria, a alíquota é zero. Mas para o minério, não. Tivemos uma vitória. A alíquota foi limitada a 0,25, isso para o minério foi ótimo. Mas em relação ao carvão, né, porque foi um improviso, como o Mário Sérgio colocou, não. A princípio, ninguém sabe. Mas quando se olha, bom, é 1%, então considera no cálculo 1%, né? Esse vai ser um cenário, vamos dizer assim, conservador. Né? Então, por esse fator, a reforma é muito importante e vai trazer uma melhora na competitividade das empresas. Um outro ponto também que é muito importante, porque o ICMS hoje não é um imposto neutro. O ICMS hoje ele não pode nem ser considerado um IVA. Tá? Por quê? Por causa dos regimes especiais. Então, imagina, vou pegar aqui um exemplo, tá, gente? Isso vigora em vários estados da federação. Mas o regime especial do Rio de Janeiro, por exemplo. Qual o modelo desse regime especial? Crédito presumido, de forma que a tributação efetiva seja 3%. Né? Isso se dá através do crédito presumido, que é um rebate, é uma subvenção especificamente. Então, aqui, para quem não conhece muito o modelo, bom, você está vendendo do Rio para Minas, o ICMS é 12. Você tem um crédito presumido de 9, de forma que o seu ICMS efetivo seja 3. Isso é um subsídio, o Estado está te dando um cheque. Né? Mas, aí é o ponto crucial, as empresas que estão no modelo não podem aproveitar o crédito na entrada. Gente, e o que isso gera? E se tem combinado com diferimento na compra interna. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa no Rio, processadora do aço. Tá? Essa empresa vai comprar o aço da Uzi Minas? Não vai.
ela vai se abastecer na CSN, porque ela vai ter o ICMS diferido integralmente. Ou uma isenção. Lá no Rio, eu creio que mudou, alguns anos atrás, a isenção. Então, qual vai ser o estorno de crédito dela? Zero. Quando a Usiminas vende a partir de Minas, porque a usina está aqui, o ICMS é 12%. Então, se gera blindagens de mercado através de imposto. Isso para o país é terrível, porque é uma distorção, né? Uma economista aqui, representante de economista aqui na nossa mesa, né? Isso gera um problema intransponível, né? A gente se depara e lida com isso no dia a dia, né? Então, só por acabar esse jogo, né, eu acho que o Brasil, o país e as empresas também, tá, vão ter um ganho brutal, gigantesco. Tá? Esse é um fator muito importante. Tá bom? E também na hora de se tomar a decisão, né, de se instalar um parque industrial, um CD, etc., isso não se dará mais através por motivos, vamos dizer assim, fiscais e tributários. Né? Se dará mesmo pela lógica econômica, de logística, de proximidade com os insumos, proximidade com o mercado. Tá? E é assim que deve funcionar. Né? Inclusive, continuando aqui, e já encerrando, tá, doutor? Nos nossos cálculos, nós consideramos a perda do benefício fiscal. Tá? Isso está lá no cálculo. Mas eu coloquei isso lá no cálculo, né? Nós colocamos, a equipe trabalhou nisso, mas é algo questionável. Por quê? Gente, quando está todo mundo nesse jogo, o que acontece? Esses valores, eles acabam sendo repassados. E quem é o beneficiário ali direto, de direito, do benefício fiscal, né, do incentivo fiscal, acaba não vendo boa parte da cor desse dinheiro. Né? Por quê? Você repassa. Se o seu concorrente tem benefício fiscal, você também tem. Você começa um jogo de combate ali de preço. Né? É isso. Então eu questiono se isso de fato seria uma perda. E aí fica o ganho, que é um ganho muito importante, da não cumulatividade plena do crédito financeiro, que vai beneficiar e vai trazer um impacto econômico muito grande e muito importante para a indústria, para a mineração, enfim, para todos os setores da economia. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Olha, os colegas podem se auto-perguntar aqui. Por favor, doutor Bichara. Agora já pode entrar naquela fase do pinga-fogo, né? Fica à vontade, amigo. Eu notei que tu ia assistir com atenção o que os colegas falaram e queria marcar primeiro uma pequena divergência aqui com o Mário. Uma divergência bom que anima o painel, né? Embora a gente nunca vá saber se as pessoas gostaram ou não, porque não pode bater palma, né? Mas a ignorância é uma benção. Nós vamos para casa felizes achando que todo mundo gostou, né? Mas eu quero duas pequenas divergências. Primeira, o seguinte, todas as vezes que eu fui discutir com a equipe da reforma tributária a questão do IVA, eles me disseram o seguinte: por que você está preocupado com isso? Esse setor que você está representando é meio de cadeia, é só repassar para o preço. Só que essa é uma premissa de uma ingenuidade comovente, né? Assim, é claro que o fenômeno da inelasticidade de preço, que é a questão pré-jurídica, a questão econômica, está presente nessa discussão. Não dá para a gente achar que vai haver um aumento de carga, por exemplo, para todo o setor de serviços, e o setor de serviços não vai conseguir placidamente repassar isso no preço. Não vai. Isso é uma questão econômica, né? Ao mesmo tempo, também, acho que a gente tem que imaginar que essa premissa de repasse, ela aceita uma outra premissa embutida que é inflacionária, né? Porque você pega o seguinte, tudo bem, eu compreendo que para a indústria vai ser bom, agora você pega o setor de serviço. Um prestador de serviço médio que paga 8,65 hoje de tributo sobre o consumo, né, só, vai para 27. Assim, não dá para 28, não dá para a gente imaginar que isso não vai ter um efeito na economia, tem um efeito e acho que é relevante. E aí, nisso, pegando um gancho, para marcar uma outra pequena divergência com o meu prezado Mário, que é o seguinte: esse tema das exceções, acho que é um tema um pouco mal compreendido, em alguma medida, porque é o seguinte, você citou Nova Zelândia. Nova Zelândia tem 8 milhões de habitantes, é um país menor do que o Piauí. Assim, o Brasil é um país muito complexo, né? Essa divergência que eu tenho com a CNI é antiga, né? Porque veja o seguinte, você pega, por exemplo, alguns setores, educação, transporte, saúde, você não tem como colocar uma alíquota cheia. Assim, há 10 anos no Brasil aumentou 20 centavos passagem de ônibus. Todo mundo lembra a convulsão social que se deu. Como é que a gente pode imaginar que dá para cobrar 28% disso? Não dá. A gente tem que fazer uma acomodação. O Brasil é um país muito complexo. Então, eu compreendo os tratamentos diferenciados
que existem hoje na reforma. Claro que nós podemos discutir um outro extremo, e aí depende um pouco da nossa visão de mundo. Né? Eu, por exemplo, acho que time de futebol não devia ter reduzido, e tem. Né? Empreendimento artístico não devia ter, mas tem. Aí nós vamos entrar um pouco na visão de mundo de cada um, mas eu acho que um núcleo de operações básicas faz sim jus a um tratamento diferenciado. Um outro ponto... Não, mas Temos uma tréplica. Mas não acabei ainda, minha contestação ainda, né? Eu acho o seguinte... A primeira vai ser minha. Pronto, aí, tá vendo? Animei. Eu consegui animar o painel, né? Um outro ponto, o Rodrigo Marelo do Dia, na questão dos benefícios, que eu acho super importante, estou totalmente de acordo, que a gente tem um avanço enorme, mas eu chamo a atenção para um ponto. As empresas que têm benefício hoje, que para mim são vítimas civis da guerra fiscal, ainda não tem clareza de como é que vão receber isso. E esse me parece um ponto grave. Assim, há uma previsão de que, no início da transição do IBS, lá em 27, claro, para pagamentos ICMS, o seu benefício está sendo suprimido. Como é que vai ser devolvido aquilo? Há uma previsão na norma de que é o benefício oneroso. Já começou a discussão, porque ninguém sabe direito o que é benefício oneroso. Né? Tem manutenção de empregos. Isso é um ônus para o contribuinte? Ninguém sabe. Então, isso vai ser uma outra confusão. A questão da devolução desses benefícios. Eu teria uns outros pontos aqui para polemizar, mas eu polemizo na próxima rodada. Mário Sérgio. Vamos lá. Olha, eu até, para começar com a concordância, essa questão dos serviços e dos preços, ela tem que ser dividida em duas partes. Tá? Uma coisa é para o consumidor final. Tá? Eu acho que é isso que você está colocando. E aí, eu não discuto. Eu escuto meus chefes lá na CN dizendo o seguinte: o empresário não paga imposto, repassa tudo no preço. Tá? Depende das condições de mercado. Tá? Tem mercados mais concorrenciais e menos concorrenciais. Tá? Então, depende da condição de mercado. Isso aí é teoria econômica. No meio da cadeia, e aí eu concordo com meus amigos do Ministério da Fazenda, e aí já discuti muito com o pessoal do setor de serviços, e alguns entenderam. Tá? No meio da cadeia, não tem problema, e até hoje eu não trouxe aqui, mas lá em Gramado agora, você vai estar lá em Gramado, no Congresso Tributário, não, né? Se você soubesse os voos, como é que são, você não estaria triste. Mas no meio da cadeia, e aí eu tenho até um numérico que eu vou mostrar lá, é um fenômeno que é difícil das pessoas entenderem. Já discuti isso muito com empresários. Tá? Aumenta o preço e você fica mais barato para o seu cliente, quando você está no meio da cadeia. Então, eu não tenho a menor dúvida que vai ser, o preço vai aumentar e você vai continuar vendendo. Agora, porque o seu comprador vai saber, ele é racional, né? A gente trabalha com agentes racionais na economia, ele vai saber que, olha, aumentou o preço, mas parte daquilo é o crédito que eu vou pegar de volta. Tá? Na ponta, concordo, nem tudo vai ser repassado. Mas aí vem um outro ponto. Né? Hoje você tem um prestador de serviço que paga... Eu costumo dizer o seguinte: a lavanderia no Brasil, prestador de serviço, paga menos lá na ponta, paga ISS, né? 8,65 mais algum resíduo que tem. A lavanderia paga isso. Agora, a roupa paga 40%. 30%, 40%. Mas a lavanderia paga... E aí tem uma questão social que a CNI também tem preocupação, mas acho que eu, aqui até como pessoa física, tenho que colocar. Olha, o pobre compra a roupa. Não compra essa aqui não, mas compra umas outras. Mas não usa a lavanderia. Então, hoje ele é mais tributado no que ele compra, e quem usa a lavanderia, que são os mais ricos, não são. Né? Então, tem essa questão. E em questão inflacionária, vamos lembrar, a inflação é média de preço. Tá, então, vai haver um aumento no custo da lavanderia. O sujeito que for lá lavar a roupa vai ter um aumento de preço. Em alguma medida, né? Não concordo que não vai ser tudo, mas vai ter algum aumento de preço. Beleza. A inflação, não. Por quê? Porque você tem o outro lado da moeda, você tem vários setores que vão ter redução na tributação. Né? E vamos aqui, de novo, dar o exemplo da roupa. Roupa vai ter uma redução de tributação. E a roupa está exposta a uma concorrência gigantesca. Tá? Gigantesca. Então, esta redução vai para o preço, eu não tenho dúvida de dizer. Então, se a lavanderia ficou mais cara, a roupa vai ficar mais barata. E aí, concorrência interna, e tem os chineses, né, que vendem as roupas aqui dentro. Então, na inflação, até aí a gente tem modelos, até o melhor de todos aqui de Minas, da UFMG, da Débora e do Edson,
que mostram que, em termos de preço, de nível geral de preço, a reforma tributária é deflacionária. Tá? E ainda tem a questão social de que, ao tributar mais o serviço, concordo aqui, e menos os bens, isso, pela distribuição do consumo entre pobres e ricos, onera mais os ricos e desonera os pobres. Então, queria fazer Obrigado, Mário. O Rodrigo, é verdade isso? O seu DARF vai diminuir lá no fim do dia, Rodrigo? Espero que sim. Renata, você está convidada a se juntar nessa Espero que discussão sim. também aqui. Tá? Mas eu creio que, quando o Mário Sérgio se referiu aos regimes especiais, né, exceções, ele se referiu a regimes como drawback e tal, que são mantidos. Tá? E quando ele fez o comentário, falou, bem, se você tem um mecanismo de devolução dos créditos perfeito, ou quase perfeito, esses regimes se tornam desnecessários. Isso é fato. Tá? Mas aí, Bichara, há uma desconfiança, porque assim, a gente tem debatido e conversado bem. No mundo que a gente vive, eu prefiro não pagar do que ter que receber de alguém, né, de um comitê gestor, do Estado, da União, no momento posterior. Então, quer dizer, essa questão da desconfiança, né, pesa muito na decisão, né, e na decisão em se apoiar tal medida ou não. Em relação aos incentivos fiscais, de fato, a partir de 2029, né, o ICMS ele passa a ser reduzido em 1/10 até, se Deus quiser, se encerrar em 2032. Né? Consequentemente, na matemática, os incentivos fiscais eles serão reduzidos na mesma proporção. Isso é matemática inevitável. Né? E há lá na PEC, se eu não me engano, uma menção ao mecanismo de criação de um fundo para devolução desses valores para as empresas, porque, afinal de contas, esses efeitos, né, foram considerados nos planos de negócio. Imagina, por exemplo, uma Stellantis, a Fiat, a Jeep, instalada lá em Goiânia, né, com o mercado aqui, tá, e com os insumos aqui. A instalação lá, obviamente, se deu razão de questões fiscais. E ela precisa ter uma segurança, né, de como isso será devolvido. A partir de 33 acaba, né, porque o ICMS acaba esses incentivos, mas de fato há um impacto importante porque a empresa considerou até 2032 esses recursos, esses valores nos seus planos de negócio. E isso precisa estar bem definido e muito claro. Tá? Eu posso... Ô, Renata, Vamos lá. por favor. Não, eu acho que ele tocou num ponto... O Bichara fez a confusão, agora a gente tem que pois aguentar aqui. Vamos... Calma. Não, agora espera. Mas eu acho que ele levantou num ponto que até se junta com o que eu falei no início, né? Acho que a grande questão é como é que isso vai funcionar na prática. Né? Será que esse discurso de não cumulatividade plena vai funcionar? Será que minha restituição vai funcionar? E essa desconfiança, né, acaba por gerar esse ambiente de grande insegurança jurídica que a gente está no momento. Né? Então, assim, quando vem... Estava até comentando, quando tem cliente estrangeiro agora, né, a gente tem que apresentar 3 cenários. O de hoje, o da transição e o depois da transição. Então, assim, se já é difícil compreender o hoje, né, que dirá 3 cenários distintos. Né? Então, assim, é muito complicado. E aí, quando você junta esse cenário de insegurança de como é que vai funcionar isso na prática, vem o imposto seletivo, aos 45 do segundo tempo. Aí é para bem que faz mal à saúde. O ultraprocessado sai, então vai para a cesta básica, né? Então, isso pode. Então, você sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha, né? De que até que ponto o que se pretende realmente é trazer um ambiente de segurança jurídica, né? De simplicidade. Porque aí, na simplicidade, né? Porque era redução de custos de compliance, né? A transição não ajuda nisso, mas tudo bem, é transitório, né? Então isso passa, né? Aí vem o split payment, né? Que corta o seu crédito naquele determinado data, então não é mais do final do mês, é daquela data. Como é que isso vai ser registrado, né, na sua apuração? Sim, então eu acho que tudo isso somado não colabora com o nosso ambiente de... Renato, até fazer um comentário, eu estava numa das dezenas de audiências públicas na Câmara, né? E houve uma cena muito gozada, o colega do setor de bebidas, né, bares e restaurantes, né? Ele queria falar sobre o açúcar, né?
e o tempo ficou apertado, aquela loucura, né? Ele levou um pacotinho de açúcar, né? Falou, açúcar, cesta básica, imposto zero. Aí ele pegou o açúcar, abriu, botou no copinho d'água, deu uma mexida. Botou na bebida, 28%, né? Olha, foi uma aula de como fazer um pitch, né, em 1 minuto, assim, né? Mário, uma pergunta para você, talvez mais no campo político, a pergunta para todos. Calma, o senhor vai de novo, doutor Bichar, na fila do Mário, mas o senhor vai ter a oportunidade. Mário, nós temos um arcabouço fiscal, certo? Tudo isso, toda essa mudança tributária, né, essa evolução tributária que a gente está falando aqui, tem conexão com o cenário fiscal, com o espaço fiscal. Mas isso é suficiente, essa mudança que o Brasil está empreendendo, é suficiente para pagar a conta, Mário? A gente vai encontrar limites no arcabouço fiscal? Onde é que a gente vai dar, Mário? É uma pergunta mais no campo político, prognóstico aí, né? Como é que você avalia isso, Mário? Olha, isso aí eu ia até trazer, porque a gente riscos fiscais, a gente está falando muito aqui de reforma tributária, tá? Eu acho que o risco fiscal vai além de reforma tributária e a gente tem visto agora e vai vir mais, tá? Então, essa questão do arcabouço, Rinaldo, eu acho que tem pouca ligação com a reforma tributária, tá? A reforma, como já foi colocado aqui, ela vai estar plenamente em vigor em 2033, tá? Agora, o problema do arcabouço, ele é agora, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos. A gente fez uma simulação na CNI que mostra, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, senão eu vou pegar minha cola, tá? 2 cenários, tá? Primeiro é o seguinte, a gente incorpora todo esse aumento de receita em relação ao PIB que está acontecendo agora. Então, a gente passa ali de 17,5% do PIB em receita líquida da União em 2023 e estamos prevendo 19,3% para o ano que vem, 2025. Né? Esse ano a receita líquida real está crescendo quase 9%. Então a gente tem esse aumento de tributação que já está acontecendo. Né? E daí a gente faz uma simulação. Com as regras do arcabouço, se a gente chegar em 2025, ano que vem, com 19,3% e isso for mantido, tá? Não estabiliza a relação dívida-PIB. Tá? Essa dívida continua subindo e a gente chega em 2032 com 101% do PIB de dívida, saindo de 76% no ano passado. Então, nós temos em 10 anos um aumento de 25 pontos percentuais do PIB na relação dívida-PIB. Para que o arcabouço, sob as regras do arcabouço, para que ele estabilize a dívida em 90%, não é em 76% que estava ano passado, não. Tá? A receita líquida em relação ao PIB tem que continuar crescendo, passar do 19,3%, chegar em 22% em 2032. Eu não estou advogando que isso aconteça, eu estou só alertando, e aí está o risco fiscal. Tá? Porque vai ter que ter o que nós estamos experimentando este ano e vamos ver no ano que vem, para estabilizar em 90% a dívida sob as regras do arcabouço, a gente vai ter que continuar nesse processo. Tá? E aí tem o risco fiscal, de onde vai vir todo esse dinheiro. É a grande pergunta. O Bichar só quer voltar no ponto anterior, quer emendar a partir desse ponto? Eu quero as coisas. Manda ver. Primeiro, só voltar no ponto anterior, ainda nesse debate, que eu acho que é muito importante, da questão do repasse do tributo novo. E aí, novamente, vejo do Mário. E dou um exemplo simples. Você imagina o seguinte, um escritório de arquitetura vai prestar um serviço, por exemplo, de desenvolvimento de uma planta numa empresa de telecomunicações, que também é prestadora de serviço. Ela vai jogar o IVA novo. A empresa de telecom vai dizer, não, eu não tenho o que fazer com o teu IVA, porque eu não tenho como tomar secreto, eu não vou repassar no meu preço, você segura o teu imposto aí. Isso vai acontecer. Isso é factual. Se você olhar a Índia, fez uma transição como a nossa, o pau está comendo lá, até hoje na transição. E a transição lá foi muito mais bruta do que aqui. Por quê? Isso é uma questão econômica, isso não é uma questão jurídica, né? O sujeito vai dizer, não, toma aqui meu tributo novo. Não, não vou aumentar meu preço. Você se vira aí com o teu tributo novo. Isso vai acontecer fatalmente. E aí, Mário, para sair até do campo das ideias e do campo da prática, eu te conclamo a reler nesse particular a lei.
Porque a lei recente, ao apreciar uma emenda onde se previu o repasse compulsório do tributo novo, isso foi recusado. Ou seja, a emenda, o que disse a lei? Que nas compras públicas haverá um recálculo automático do preço e o privado fica na autonomia da vontade. É o termo literal da lei. Ou seja, o que diz a lei? Vocês se matem aí. Der para repassar, você repassa. Se não der, você se vira com o teu tributo. Isso me preocupa muito. Né? Então, eu acho que essa questão do preço, nós vamos ver muito mais discussão do que está aparentando agora. Agora, pegando também um ponto do Rodrigo, no que tange a desconfiança, acho que é um outro aspecto fundamental que a gente não falou aqui, que é a questão do CAPEX. Todo mundo está dando de barato que não vai ter IVA no CAPEX. Agora, eu participei dessa discussão desde o início e eu dizia ao API, o API tem que estar na PEC isso, tem que estar imunizado. Eu disse, não, eu não posso imunizar. Pode sim, porque tem várias outras coisas que estão imunizadas. Então, não foi imunizado porque o governo não quis imunizar. E o que há hoje? Uma previsão de que o comitê gestor editará um ato para implementar uma daquelas 3 alternativas de desoneração. E se esse ato não for editado? E se as alternativas de desoneração forem ruins? Então, eu concordo aqui com o Rodrigo quando ele fala da preocupação com o que vem por aí. Que isso eu acho que gera muita desconfiança. Esse exemplo do CAPEX, eu acho que ele é gritante. E aí também lembra outra coisa. A transição ficou super assimétrica, né? Nos foi prometido uma transição longa, sem sobressalto. Só que não foi o que aconteceu. A transição federal é abrupta, né? É em 26, 27. Ou seja, a União operando no velho modo farinha pouca, meu operão primeiro. E a transição estadual municipal é que depois fica longa. Então, haverá um aumento de arrecadação muito importante. Aí pega um gancho no teu aspecto do arcabouço, porque haverá um aumento de arrecadação importantíssimo em 2027, quando você acabar com o regime de PIS/COFINS hoje de muita gente. Vai todo mundo para uma CBS de 12, né? Rodrigo, tô achando que nós vamos pagar a conta de novo. Rodrigo, não sei não. No final dessa conversa, nós vamos pagar a conta de novo. Renata e Rodrigo. Renata, você também atua muito no contencioso, né? Bichara também, né? A gente tem um contencioso gigante aí tributário, né? Principalmente PIS e COFINS, né? A gente vai diminuir esse contencioso nesse novo cenário ou vai aumentar, né? Não, como é que você vê isso, Rodrigo? Você que é um homem que paga o DARF lá no fim do mês, né? Imagina a quantidade de confusão que passa na sua mão, a quantidade de interpretações, né? Como é que você vê isso? Bem, Rinaldo, eu creio que em relação aos tributos indiretos, e quando eu digo tributos indiretos, incluo PIS/COFINS também, tá? Eu creio que a tendência é uma redução no contencioso. Porque a grande parte das discussões relacionadas a esses tributos, que estão nos tribunais hoje, me corrija se eu estiver aqui equivocado, se reside ali na questão do direito ou não ao crédito, né? Isso, com crédito amplo, pleno, tende-se a minimizar, a reduzir, enfim, essa a minha impressão, tá? Não conversei com ninguém, com meu advogado sobre isso, né? Eu tenho muito contato, mas é a minha primeira impressão, tá? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né, gente? Os diretos, né, imposto de renda, contribuição social, estão lá intactos, né? Não há, por enquanto, há uma previsão, mas Calma, ainda Rodrigo. não houve uma alteração, né? E, de fato, há uma série de questões discutidas acerca de imposto de renda, né, contribuição social. Então, assim, resumidamente, é essa a minha visão. Perfeito. Tá? Renato, o que você adiciona de comentário, Renato, nessa parte do Olha, contencioso? Hein? Difícil, viu? Difícil prever porque, de novo, né? Eu acho que é como vai ser traduzido, né? A minha preocupação é a aplicação e interpretação desse itens de bem de uso pessoal. Até que ponto isso pode ser, né, expandido e gerar um problema que é o que a gente tem hoje daquele item que, né, você tem que demonstrar que ele faz parte do seu processo produtivo, muitas das vezes até uma posição extrema de que ele está contido no produto final, né, que aí é ainda mais agressivo. Mas, enfim, isso com relação especialmente PIS e COFINS e ICMS, né? A gente tem agora uma nova, né, incidência. A incidência também é ampla, né? Um ponto que a gente não falou aqui também, né? Porque agora vai incidir sobre direitos, né? Então, hoje o direito ele estava naquele campo nebuloso, tinha alguns casos até que tentavam ISS,
né? E agora não, agora vai ter a incidência de IBS e CBS. Né? Então, tem algumas situações, vou dar um exemplo aqui né, no nosso ambiente, no setor minerário, né? Servidão mineira. Como é que você vai tratar? Você vai ter, né, IBS e CBS, mas tem um caráter indenizatório aí. Então, assim, tem algumas sutilezas, né, ainda, que eu acho que vai ter ainda muito pano para manga. Né? E um outro ponto que também eu esqueci de abordar, né, porque a gente vê nossa famosa CEFEM, né? E o imposto seletivo ele está muito inspirado na CEFEM. 100%. Né? Foi muito inspirado. Então, você vê a hipótese de incidência, base de cálculo, valor de referência, tudo isso foi extraído da lei da CEFEM. Né? Tem quase nome e sobrenome, né? Mas tudo bem. Então, e ali hoje você já tem um contencioso gigantesco em torno da CEFEM. E chegando nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo Tribunal, a partir da última mudança na legislação de 2017. E você sabe o que é curioso? Né? Porque eu conversando com representantes da indústria de óleo e gás, eles falaram, não, mas eu não tô entendendo essa terminologia aqui utilizada, que transferência do bem mineral para consumo. Eu não estou entendendo isso, não tem transferência. Eu falei, não, a inspiração não vem daí, a inspiração é da CEFEM, de exploração mineral, que tem toda essa discussão da incidência da CEFEM na transferência, no consumo do bem mineral, aonde ocorre a transformação. Né? Então, esse contencioso está sendo trazido, e aí, de novo, a questão da insegurança que, né, em alguns momentos essa reforma gera, né? Você já tem um contencioso monstruoso em relação a isso. Aí você pega esse exemplo e traz para o imposto seletivo. Quer dizer... Quer dizer, advogado tributarista tem emprego garantido mais uns 100 isso anos tá tranquilo. Aí. Não vai faltar mercado. Né? Diga, Mário. Reinaldo, queria fazer alguns comentários aqui com a fala do Bichara. O primeiro ponto é o seguinte. Existem... Né, os serviços vão dar crédito. Tá? Então, a questão do escritório de arquitetura, né, que você colocou lá para a empresa de telecomunicações. Aí você me corrige aqui, eu acho que não tem uma restrição, eles estão em algum regime específico que não dão crédito, porque se eles estão no regime geral, eles vão transferir o crédito, como você, quando alguém da uma empresa te contratar, você do escritório de advocacia vai transferir o crédito. Né? Então, é nesse aspecto que eu estava me referindo. Então, esse é um ponto. Tem um outro aspecto, que até pegando um gancho aqui, que a gente precisa, e a gente está trabalhando no Senado para mexer num ponto. A alíquota da CBS, se você pegar o projeto PLP 68 original, como é que ela seria calculada lá em 2027? Né? Ela seria calculada para repor a arrecadação em relação ao PIB de 2024 a 2025. Tá? Então, é isso que nós estamos querendo voltar, porque mudou. E aí você tem razão nesse ponto, porque mudaram, e mudaram não. Agora vai ser calculada para reproduzir a arrecadação de 2012 a 2021. E aí nós fizemos as contas, e isso faz um aumento de 0,4 na alíquota, 0,37 para ser mais preciso. Por quê? Porque a arrecadação do PIS/COFINS de 2012 a 2021 em relação ao PIB, ela é maior do que a arrecadação que nós na CNI estamos estimando para o PIS e COFINS em 2024 e 2025. Tá? Então, tem sim esse efeito 0,4, que a gente vai tentar, ele entrou de um jeito e saiu do outro. Então, nós vamos tentar no Senado voltar com o 2024 e 2025 para evitar esse efeito. E deixa eu só fazer um último comentário. Esse ponto que o Rodrigo falou que faltou, isso a gente não consegue modelar muito bem nos modelos econômicos. Mas o incentivo ao aumento de produtividade, que essa quebra das barreiras estaduais, que o fim dos incentivos vai trazer, é gigantesco. Ele deu um exemplo. Outro dia eu estava conversando com um empresário produtor de móveis escolares. E ele estava falando, a minha empresa vai acabar quando acabarem os incentivos fiscais. Ele é do Mato Grosso. Porque eu não consigo competir. Aí comecei a conversar, falei, mas você vende aonde? Eu vendo aqui no Mato Grosso.
Você vende em São Paulo? Não, não vendo. Por quê? Não, porque lá o meu concorrente tem um incentivo que eu não consigo entrar lá. Aí, tinha um outro empresário do Mato Grosso do Sul, que não é do mesmo setor, e depois ele vem me falar, e ele também não vende lá no Mato Grosso do Sul, porque lá eu conheço o cara que tem o incentivo, e ele também não entra lá. Então, o nosso mercado, ele não é um mercado, não tem um mercado nacional. Nós temos um mercado todo repartido, e aí eu não entro no seu, você não entra no meu, e isso, quando eu puder vender no seu mercado, Rodrigo, e você vender no meu, o incentivo ao aumento de produtividade e eficiência vai ser muito grande, né? Então, esse é um efeito muito importante da questão dos incentivos. E só para falar um pouquinho de seletivo também, a gente está trabalhando bastante para tentar zerar essa alíquota, já que entrou na Constituição. A gente tem que lembrar, e depois eu queria terminar aqui falando um pouco sobre outro risco fiscal, né, Reinaldo, que é a cultura que está por trás da mineração, de que não deixa nada no Estado. Mas não vou entrar agora não para ouvir os outros. Mas, por fim, a gente fala dele, Mário. O seletivo na mineração, nós somos terminantemente contra, porque para nós o seletivo não pode incidir sobre insumos. Isso era nosso item básico, para não ter cumulatividade. Tá? Então, a gente está junto com o IBRAM, IBP, Aço Brasil, trabalhando contra o seletivo na mineração. E acho que tem um argumento, olha, gente, quer ter um seletivo? Já tem. O que é a Cefem? Né? É o seletivo, 7 bilhões de reais no ano passado. Então, realmente, nós estamos... Eu queria só fazer esse comentário sobre o seletivo. Doutor Bichara? Eu acho esse ponto seletivo muito importante. Você não vai divergir de Não, novo, agora eu vou né? até concordar. Para a gente fazer as pazes. Pronto. Vou concordar, esse ponto seletivo, eu acho que é fundamental. E acho que a gente precisa enfatizar que o que aconteceu, não só com o seletivo, mas também com as contribuições estaduais, que a gente não falou ainda, do serviço dos bens primários e semi-elaborados, isso foi um escândalo, né? Porque lá atrás, nós contratamos, nós, sociedade, contratamos uma reforma do consumo. E aí surge o imposto seletivo, como a Renata falou, tributando atividades que merecem ser incentivadas e não desincentivadas. Veja, petróleo, mineração, segundo e terceiro item da balança comercial brasileira. Então nós queremos desincentivar, quer dizer, é o pecado de jabuticaba. Só é pecado no Brasil, essas atividades, né? Isso é uma coisa escandalosa. E igualmente escandalosa foi a questão das contribuições, né? Os colegas sabem, no apagar das luzes da reforma, aliás, depois que as luzes foram apagadas, porque foi votada a PEC e horas depois uma emenda aglutinativa, que aglutinava ninguém sabia o quê, porque ninguém teve visto daquele texto, nem os próprios congressistas. E aí surge, numa composição com governadores de Estado, aquela cobrança para substituir alguns fundos hoje existentes, mas que é uma coisa assim, realmente escabrosa. Assim, basta lembrar que a vigência vai até 2043, quando o próprio ICMS e, consequentemente, seus benefícios acabam em 33. Isso é uma loucura, né? É um preço político para os governadores apoiarem a reforma, né? Essa foi a negociação, E aí, foi claro, isso dito pelo deputado Aguinaldo em plenário. Foi isso que eu combinei com o governador Caiado. E aí, Mancinho, só para concluir, enfim, não tem como a gente falar de uma maneira diferente, a triste decisão do Supremo, no caso do Fundo de Infra de Goiás, onde ele disse que os fundos estavam constitucionalizados por força da previsão da PEC. Só que, com o maior respeito, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Os fundos têm uma disciplina legal e constitucional, aliás, questionada no próprio Supremo. E as contribuições dependerão de leis estaduais que poderão ou não ser editadas, né? Então, eu acho que o custo político da reforma, no que tange a esses apêndices que não são propriamente tributos sobre consumo, foi terrível para a sociedade. Deixa eu só falar, trazer uma exatamente informação. isso. A questão das contribuições, eu ouvi de um parlamentar muito importante, não vou falar, foi colocado por questão política, para atrair... E sabe o que ele me falou? Não conseguimos um voto a mais com isso. Bichara, tem um ponto que você não mencionou, né? E 100% concordando contigo, né? Veja, qual foi a narrativa criada do imposto seletivo, né? Para desincentivar e tal, né? Mentira, né? Quando ele recai, né, sobre o minério de ferro, o que ele quer é arrecadar. Então ele vai em cima
da maior conta do Brasil, que é arrecadar, né? Então, todo aquele contexto de desincentivar ou não a mineração, o impacto ambiental, ele cai por terra, né? Por que que o minério de ferro impacta mais do que o outro? Não é essa a justificativa. Então, o que o Estado quer é arrecadar. Concorda, Renata? Super. Não, eu só estava lembrando aqui também, né? Sempre a mineração vem como, né, para pagar a conta, né, nesse custo político total. E aí eu me lembro, estava ainda nas outras discussões de reforma tributária, né, partidas, né, a do imposto de renda. Não sei se vocês se lembram, mas também aos É 45... 2337 o PL. Boa. Aos 45 do segundo tempo também veio a CEFEM. Aí a pessoa, mas é CEFEM? O Supremo já não falou que não é tributo, isso o que está fazendo na reforma tributária? Verdade. Né? Então era de novo, como uma forma de conseguir a aprovação, eles enfiam alguma coisa mineral para resolver. Rodrigo é a nossa DARF, Rodrigo. Não, eu estou ficando mais preocupado. Né? Vamos encerrar o painel que Estou tá ficando ficando mais feio aqui. preocupado. Mas, pessoal, para complementar, né, um ponto aí que o Mário trouxe, né? Veja, o setor mineral padece de imagem, reputação ainda a ser construído, fortalecido, né? Somos grandes exportadores, né? Exportamos, né? Grandes. Saldo positivo da balança comercial. Quem exporta tem isenção do ICMS, que um dia vai acabar, né? Então, um ponto que o Mário trouxe, a gente está trazendo aqui para vocês, uma pergunta para todos, né? Veja, como é que a gente vence essa narrativa, né, de que você produzir produto primário e exportar não é benéfico para o país? Olha, tem mais um componente ainda, né? Apesar de toda a evolução na legislação, apesar de toda internalização da regra da OCDE aqui, vocês não sabem a quantidade de críticas que a gente recebe sobre preço de transferência. Como se o Brasil praticasse algo escondido, né? Na verdade, o que é praticado por nós é o que é praticado em 28 países da OCDE, né? Recente, novos artigos, né? Veja, a incompreensão do que é o preço de transferência, as empresas têm subsidiárias no exterior, né? Mário, você que trouxe essa preocupação para a gente, você quer começar, Mário? Agora eu vou usar minha colinha aqui, porque... Opa! Olha bem, essa questão, tá? E aí tem um amigo meu aqui de Minas, Fábio Veras, ele dizia assim, eu sou um homem de ideias, o outro que execute a ideia. Então eu vou deixar aqui, acho que é uma tarefa, nós podemos contribuir, mas é uma tarefa aqui para o IBRAM e para outras entidades do setor. A gente precisa, e podemos ajudar, conseguir, o Rinaldo, passar para a sociedade a imagem de que o fato da produção mineral ser exportada não significa que ela não deixa nada para os locais onde ela é realizada e para o país. Porque a gente fica falando muito dessa questão da balança comercial, mas é aí que vem a crítica. A balança comercial exporta tudo, não paga nada. Por isso que entrou esse imposto seletivo lá no Senado. A gente sabe de onde veio, né? Então, assim, em 2019, né, entraram duas PECs no Congresso, PEC 42 e PEC 201. Elas simplesmente voltavam com a tributação do ICMS nas exportações, com esse argumento, olha, eles exportam tudo e não deixam nada aqui. E nós fizemos um trabalho, né, CNI, IBRAM, IBP, na época, bastante interessante, e a gente simulou algumas questões que eu acho que a gente precisa reforçar isso. A gente parou as duas PECs, conseguimos, e depois eu acho que a gente parou de trabalhar. Mas olha bem, incidindo lá os 13% de ICMS que eles queriam na exportação, a gente calculou uma redução nas exportações de 43 bilhões de reais. Tá? Isso iria gerar algumas consequências econômicas. 728 mil empregos a menos, tá? Menos PIB, 58,7, menos massa salarial, 1,5 bilhão de massa salarial, e com isso menos consumo interno, 22,4 bilhões em consumo. Porque a gente tem que lembrar que ao minerar, você tem que contratar pessoas recebem salários, e pessoas com salários compram e pagam ICMS e ISS, que vão para o governo do Estado e para o governo municipal. Tá? Além dessas questões, olha, 1 bilhão de reais em minério de ferro exportado,
gera demanda em outros setores da economia de 466 milhões de reais. Tá? Esse é o impacto em outros setores. A gente olhou, a mineração tinha empregos diretos, 170 mil, tá? Não é pouca coisa, que geravam 612 milhões de reais em salários, e aí, como eu disse, esse salário vai para ICMS e ISS, que é consumo, e os governos arrecadam. Tá? Aí aqui eu tenho o salário, onde mais gera é Minas Gerais, Pará, São Paulo, Bahia e Rio, não vou ficar incomodando aqui com mais números. E só para terminar, ao exportar eu tenho lucro. E o lucro, né, doutor Bichara, é tributado pelo imposto de renda, que é distribuído 45% para estados e municípios. 21,5% para estados, 24,5% para municípios. Perfeito. Renato, nós trabalhamos juntos tantas vezes nesse tema, Renato. Que visão você tem, Renato? Como é que a gente consegue tornar essa realidade conhecida, né? Pois é. Vocês estão falando, vieram vários assuntos na minha cabeça aqui ao mesmo tempo, porque um deles, né, a questão do preço de transferência, né? Enfim, todo mundo sabe, isso a gente inclusive discutiu, né, pelo IBRAM, aí a regra aquela anterior do PSEX, que era específico, né, para vendedores de commodities, né, e era uma outra discussão se era commodity ou não era commodity, mas você tem regras para fins de tributação federal, né, que devem ser observadas, né? Então, e o princípio é que você exporta considerando o preço praticado com terceiros. Isso é a regra de preço de transferência, o princípio arm's length, né, que todas as empresas que vendem para controladas, né, ou importam de controladas, devem observar. Então, essa é uma primeira premissa. Né? Então, o fato de ser vendido para uma controlada não quer dizer que você está escondendo. Não, ao contrário, você tem que cumprir essas regras. Né? Se você não está cumprindo, são outros 500. Então, deve ser fiscalizado, deve estar sujeito às penalidades previstas em lei. Mas, e o lucro da tributada é oferido aqui no Brasil. O lucro da controlada é oferido aqui no Brasil. Né? E, além disso, né, quer dizer, hoje você é pego, vamos dizer assim, né, dos dois lados. Quer dizer, se houve essa, vamos supor, venda por um preço baixo, gerando lucro na empresa do exterior, esse lucro é tributado depois, né? Mas, enfim, então, tem todas essas nuances e o problema é que se fatiam as discussões, né? E aí, na medida em que se fatia as discussões, você não tem a visão do todo, né? E aí, talvez, a visão fique mais limitada, mas fato é, então, a gente tem esse tratamento, regras específicas para a venda para controlada, né? Então... Perfeito. Rodrigo, quer adicionar um comentário nessa questão relativa a também os incentivos, né? Veja, quem está na Amazônia tem incentivos, né? Na área da Suzdan, essa questão da exportação, essa questão da imagem deturpada, né? Que uma indústria extrativa, que você não pode ter benefícios locais sendo gerados a partir de uma indústria extrativa exportadora. O que você comenta, Rodrigo? Não, é o seguinte, né? Primeiro ponto, se não tem minério, não tem aço. Né? Você consegue imaginar a nossa vida sem aço? Né? Voltaríamos lá para não sei que ano, para todo mundo andar a pé, né? Porque não tem carro, não tem geladeira, enfim, a nossa vida seria muito diferente. Né? Agora, a questão da exportação, eu acho que é uma questão mesmo de mercado. Né? Eu vi um dado recentemente, o tamanho de mercado mundial do minério é 1,6. 1,1 é China. Tá? Então, assim, como é que você vai por decreto, por lei, por PEC, mudar isso? Dizer, bom, não tem que exportar, teria que mudar toda a matriz, teria que mudar toda a matriz, estrutura da indústria siderúrgica mundial. Né? Então é isso, é algo de mercado, e meus colegas aqui já colocaram muito bem, é gerado valor aqui. Perfeito, perfeito. Bichara. Teria um aspecto ainda com relação a esse tema da exportação, assim, que é o seguinte, embora hoje haja uma compreensão e a equipe da Secretaria Reforma confirme isso, de que incide na exportação, para mim está claro na Constituição que não incide. Né? Porque vejo o seguinte, há lá, a Renata elogiou isso, a previsão imunizante.
E depois há uma outra previsão num parágrafo de que o tributo será devido independentemente da destinação, mas nunca quando se refere ao exterior, a Constituição alude a essa expressão. Destinação quer dizer destinação interna ou no sentido de modificação física daquele produto, mas não quer dizer no exterior. Então eu estou plenamente convencido. Já estou vendo a ADI. Petição inicial. A petição Claro, inicial da ADI, doutor. Estou vendo ela aqui na Pra minha mim frente. está muito aqui. claro que essa não Viu que aí que o incidência. serviço não vai parar para o advogado tributarista? Né? Ainda bem, né? Agora, veja, eu tenho apesar do tributo aumentar muito. Agora, veja o seguinte, mas assim, esse ponto para mim do seletivo da exportação vem na linha daquelas perversidades da reforma de última hora. E vou aludir a outras duas, muito rapidamente, que não sei se foram nem percebidas por todos os colegas. Mas, por exemplo, não sei se vocês repararam, no projeto de lei, na transição, o IBS e a CBS compõem a base de cálculo do ICMS de PIS e COFINS. Então, quer dizer, aquela discussão toda do Supremo, de tributo sobre tributo, veio assim na reforma até acabar a transição. O tributo novo compõe a base de cálculo do tributo velho. Quer dizer, claro que isso também vai ter um aumento, isso vai significar um delta a maior de tributação. Quer dizer, acho que são pontos que vão surgindo assim no PL, um pouco sem a gente perceber, Perfeito, mas que vão aumentando a carga. Né? Com certeza. Amigos, a gente tem que rumar aqui para o fim, né? Mário, palavras assim de encerramento. Fala um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar da reforma tributária, né? Do PLP 68, está no Senado agora. Você acha que aprova? Vamos conseguir avançar? Como é que fica, Mário? Olha, eu acho que aprova, né? Não tão rápido quanto se gostaria, né? Eu acho que não vai ser aprovado até o fim do ano. Tem aí uma disputa entre casas que pode adiar essa aprovação, né? E eu acho assim, no Senado, nós temos ainda, coloquei aqui alguns pontos que a CNI pretende trabalhar de melhoria no texto, né? Não coloquei todos, e eu vejo alguns de forma positiva, né? Por exemplo, a questão do prazo da devolução do saldo credor, eu acho que a gente tem uma chance de reduzir esse saldo, esse prazo, né? Só lembrando, na Irlanda, que não tem split payment, que não tem vinculação do crédito ao imposto efetivamente pago, nada disso, se devolve em 22 dias em média, um pedido de saldo credor, 22 dias, tá? E 25 dias na França. Até tinha esquecido desse ponto, pode não ser a sanção que você tinha sugerido, mas nós sugerimos uma e nós conseguimos lá, Selic. Ela é uma sanção, você está pagando... não, tudo bem, podia ter uma outra, mas a gente conseguiu essa. A Selic incidia a partir do primeiro dia de atraso e a gente antecipou, é bom, né? Então, assim, eu acho que a gente tem algumas possibilidades, mas eu tenho uma preocupação, Diga, só para terminar. No caso do seletivo, como ele apareceu no Senado, eu acho que a gente tem pouca chance de zerar essa alíquota lá e eu tenho medo de que ela possa voltar a 1% ou alguma coisa maior. Tudo tá? pode piorar, né, Mário? Então, essa é a nossa perspectiva, mas Obrigado, últimas Mário. palavras aqui. Agradecer novamente, muito bom debate. E vamos, mais uma vez, reforço na CNI, a gente está apostando muito na reforma tributária. Rodrigo, palavras finais, mas um comentário, né? Falando aí do papel do IBRAM, do advocacy, né? Alguns chamam de lobby, dependendo do contexto, né? Foi a maior campanha que a gente fez aí no imposto seletivo, né? Mídia, né? Comunicação, jornal, artigos, né? Fomentamos artigos, né? Veja, continuamos sendo contra o imposto seletivo, inegável que saiu de 1 e veio para 0,25, fruto de um trabalho gigantesco de todos aí, e o IBRAM capitaneando, né? Rodrigo, palavras finais, Rodrigo. Agradecer aos Minas estar aqui com a gente, amigo. Queria te ouvir. Muito obrigado, Renato. Bom, estou um pouco preocupado, né? Só um pouco? Um pouco preocupado. Só um pouquinho? Não sei se estou saindo aqui mais ou menos preocupado, né? Mas o comentário, eu estava falando com o doutor Bichara um pouco antes ali nos bastidores, né? Porque há uma ilusão de ótica aí, né? Para 2026. Bom, 2026 entra o IBS a 0,1% e a CBS a 0,9%.
Ah, bom, isso aí não é nada, né? Peanuts e tal. Mas as empresas vão precisar apurar, tá certo? Ou então, seja a alíquota 0,1, 10, 20, 28 ou 0,9, o modelo vai precisar virar e nós temos o que? Esse restinho de ano e o ano que vem, né? É um prazo muito exíguo, então precisamos já começar a nos mexer. Tá? Perfeito. Precisamos começar a nos mexer. E isso tem uma consequência, que é uma consequência muito importante, porque com base nesses dados que serão gerados pelas empresas, que o TCU vai calcular, né, a alíquota de referência. Né, com base nesse balão de ensaio, que será calculada a alíquota de referência. Então isso precisa ser muito bem feito. Fora Bem as lembrado. demais Bem questões lembrado. que a gente vai precisar cuidar dentro da empresa, né? Porque é uma mudança de cultura muito grande e é um trabalho de conscientização e de transmissão de informação que não é pequeno. Né? Com certeza. A própria CNI pode ajudar muito, né, Mário, na absorção dos novos modelos. A CNI, os órgãos do sistema indústria têm muito a oferecer, né? Renata, para a gente encerrar, Renata, que mensagem você deixa? Faça seu filho estudar direito tributário, é essa a mensagem? Né? Não. Bom, eu acho que agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente acompanhar, sem sombra de dúvida, né? Que as empresas, elas realmente acompanhem de perto e já tentem internalizar o máximo possível, né? Já faço esse trabalho preparatório, porque de fato vai ter uma virada de chave aí em 2026 e vai gerar uma demanda adicional. É um trabalho outro, né? Até por conta desses efeitos indiretos que um tributo vai ter no outro. Então, mas enfim, agora é acompanhar para ver como vai ser no Senado e na esperança de que, como eu disse, especificamente em relação ao imposto seletivo, que ao menos seja, acho que essa questão da incidência na exportação é o que me causa maior estranheza. Obrigado. Bichara, amigo querido, já te falei como matar um advogado de raiva, Bichara? Não? Não pagando a fatura. Não, peça para ele fazer um resumo. Doutor Bichara, Não, mas vamos resumir o nosso painel aqui, Bichara? Vamos. Que mensagem final você traz para a gente, amigo? eu acho que nós estamos mais perto do porto do que do naufrágio, né? A reforma é boa, a reforma, ela, acho que começou bem intencionada, só que acho que dá uma certa aflição quando a gente vê o que foi vindo de penduricalho e mostra um drive inequívoco de aumento de carga, né? Então, vamos ver, Groucho Marx dizia que é muito perigoso fazer previsões, sobretudo quanto ao futuro, né? Então, é difícil a gente saber um pouco o que vai acontecer. Agora, o norte, embora tecnicamente esteja muito bom, me parece que é de aumento de carga, e isso me preocupa demais, né? Tinha uma outra frase complementa essa do Groucho, acho que era do Roberto Campos, né? Nada é mais difícil de prever no Brasil que o passado, né? Mário, Bichara, Renata, Rodrigo, uma alegria estar aqui com vocês. Em nome do IBRAM, eu gostaria de agradecer. Bichara veio de longe, Mário Sérgio veio de longe, Renata veio de longe para estar aqui com a gente. É papel do IBRAM promover o debate aí sobre o setor mineral. Nosso evento é pujante, tá? Mais de 600 estandes estão aqui, né? A gente espera aí 75 mil pessoas visitar. É o maior evento de Minas Gerais, né? Congresso, mais de 12 mil pessoas. Muitíssimo obrigado pelo tempo, carinho de vocês comigo, com o IBRAM, né? E sempre uma alegria tê-los aqui. Obrigado, amigos. Obrigado, viu? Obrigado. Acabou dando certo, né?